Fala galera, tudo bonzinho? Gente, o cachorro está latindo, sim, nós vamos gravar com um latido de cachorro, porque aqui é a vida real, aqui é a vida como ela é de verdade. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda no Gigo Ajuda, o nosso quadro aqui do canal, em que a gente ajuda um ser humaninho que está passando por dificuldades amorosas ou sexuais. Cala a boca, cachorro! Galera, é o seguinte, vamos lá então. Quem conhece o quadro aqui do Gigo Ajuda, aqui do... Nossa, eu tô virado num macaco de novo, ó. Eu preciso me aparar os pelos das minhas costas. Ó, meus braços. Precisa trocar uma lâmpada aí. Ah, coisa boa poder usar uma regata, né? Ah, agora é inverno, e aí... Como é que eu vou gravar vídeo sem... Nossa, tô virado num animal. Tô mais animal que aquele cachorro. Então, galera, hoje vai ser mais um quadro do Gigo Ajuda, um quadro onde a gente ajuda eu, você e eu, ajudamos uma pessoazinha, um ser humaninho a resolver seus problemas de cunho sexual, psicológico, amoroso, enfim. Vamos lá então. Para quem não conhece, né, o Gigo Ajuda já tem 2 vídeos aqui no canal em que a gente tratou de assuntos aí relacionados a problemas sexuais, problemas psicológicos, amorosos, de pessoas que entraram em contato comigo lá no meu Instagram, mandando suas cartinhas, contando suas histórias, para que a gente possa analisar aqui no canal. Então dê uma olhada aí, eu acho que eu vou criar uma playlist chamada Bate-Papo, para colocar todos os quadros do Bate-Papo lá nessa playlist, para você poder maratonar e ver as histórias e também se inspirar através do meu parecer, né, das minhas opiniões e também das opiniões das pessoas que entram aqui nos comentários e colocam ideias muito legais, colocam experiências pessoais que possam estar ajudando essa pessoa que está passando aí por dificuldades, né, do campo amoroso, sexual, de relacionamento. Então mande a cartinha para mim lá no Instagram, não precisa ser necessariamente gay, hétero, cis, trans, né, seres humanos, né? Pessoas que possam estar precisando aí de alguma ajuda do ponto de vista de sentimentos, né? Porque a gente fala aqui de sentimentos, de sensações. Então vamos lá. Quem mandou a cartinha para mim dessa vez foi o Antônio. Vamos lá, vamos ler a cartinha do Antônio, né? Então, como você viu no título desse vídeo, o Antônio tem problemas em usar preservativo, né? O Antônio tem problemas na hora de colocar a camisinha, né? Na hora de usar a camisinha na hora da transa. Vamos ver a história do... Eu vou ler a história do Antônio, a cartinha dele, pra gente poder entender melhor a situação dele e depois poder dar a nossa opinião, poder ajudar esse ser humaninho que está sofrendo. Oi, Guigo, tudo bonzinho? Acompanho seu canal há pouco tempo e gosto muito da maneira sensível e respeitosa com a qual você aborda temas tão delicados. Por isso, resolvi pedir a sua ajuda e de seus inscritos através do quadro Gigo Ajuda. Yeah! Muito obrigado, Antônio, pelo elogio. Vamos lá então. Tenho 22 anos e comecei a me relacionar com homens há pouco tempo. Sou versátil, gosto de tudo no sexo, não tenho frescuras. Mas uma coisa tem me incomodado muito. Eu não consigo usar camisinha. Quando eu estou sendo passivo, tudo ocorre super bem, sinto prazer e tudo. Mas quando vou ser ativo, é um inferno, tudo por causa da camisinha. Eu posso estar tendo uma ereção dura como uma pedra nas preliminares, mas só em pensar em colocar a camisinha eu broxo. Às vezes eu até cancelo encontros com outros rapazes quando eles querem que eu seja só ativo. Só de pensar em broxar na frente deles já me dá ansiedade e eu não vou. Mesmo sendo versátil, eu acabo colocando que sou só passivo em aplicativos de relacionamento, por ser menos estressante assim. Fico triste e frustrado por não poder colocar que sou versátil, já que não posso garantir que vou conseguir cumprir este papel na transa. Eu acabo sendo passivo com caras que nem tocam no meu pênis, e isso acaba me deixando muito mal, pois eu gosto de tudo na cama, como eu disse antes. Às vezes, por não conseguir colocar o preservativo, eu acabo transando sem camisinha, e depois fico com medo de ter contraído alguma doença sexualmente transmissível. Me ajude, por favor, não sei mais o que fazer. Eu quero muito ter um relacionamento em que eu possa ser ativo e passivo e, quem sabe, arrumar um namorado. Mas primeiro eu preciso resolver esse problema.
Então, eu já respondi o Antônio lá no Instagram. E aí eu vou falar aqui, eu vou abordar esse tema com três possibilidades. Né? Claro que esse tipo de assunto é muito complexo e não tem como a gente abordar isso de vários ângulos possíveis, porque senão esse vídeo ia ter 1 hora, tá? Então eu vou focar em três aspectos que eu quero abordar esse tema. E foram os três aspectos que eu respondi pro Antônio, para também não encher a cabeça dele de ideias e deixar o cara mais confuso ainda do que ele já tá. Então vamos lá. Eu mandei a resposta para ele assim, ó. Primeira coisa, primeiríssima coisa de tudo que ele precisa fazer é fazer um exame de HIV, um exame de doenças, de infecções sexualmente transmissíveis, para ver se ele já não se contaminou aí com alguma doença. E se der positivo, encara, faz tratamento, né, e começa o tratamento o mais rápido possível, tá? Então essa aí é a primeira coisa primeira coisa que eu quero dizer para ele. Faça o teste e se der positivo, comece o tratamento imediatamente. Tá, então vamos continuar. Olha o que eu respondi para ele. Dá para ver que você tem um grande problema de ansiedade, porque você evita os encontros mesmo sem saber o que vai acontecer. Você já imagina o pior cenário possível, que você vai broxar, que os caras não vão gostar de você e que você vai ser rejeitado. Né? Então aí já tem um componente de ansiedade muito grande, né? E o que eu quero falar nesse caso da ansiedade é que assim, a pessoa que sofre de ansiedade, ela acaba fazendo uma coisa que é a chamada evitação, né? Ela evita de fazer as coisas justamente porque ela já imagina na cabeça dela o pior cenário possível. Ou seja, vai dar errado, eu vou passar vergonha. Nesse caso, eu vou broxar, eu vou passar vergonha, eu vou ser rejeitado, os caras não vão querer ficar comigo mais. Vai ser a primeira vez e eu não vou ter chance de poder demonstrar depois como que eu sou de verdade. Enfim, eu quero falar disso depois no outro tópico. Não tô misturando as coisas. Mas o que eu quero focar nesse caso aqui é no caso da ansiedade, quando ela se torna uma doença, ou seja, quando ela é patológica, né? Então, assim, as doenças, os transtornos mentais, só passam a ser considerados realmente transtornos mentais, doenças que devem ser tratadas quando elas começam a trazer prejuízo para a vida da pessoa. Então a evitação é uma espécie de prejuízo para a qualidade de vida da pessoa, porque ela vai fazer o quê? No caso da evitação, ela pode de repente não ir mais para o trabalho, ela pode começar a parar de aceitar convites para visitar os amigos, parar de aceitar convite para ir nos lugares, ela vai acabar se isolando cada vez mais, e isso vai trazer o quê? Baixa qualidade de vida da pessoa, a autoestima dela vai ficar cada vez mais baixa, porque ela vai viver nessa paranoia de que, se eu for vai dar errado, e aí isso acaba trazendo muita frustração e tristeza para a pessoa. Então, assim, quando a pessoa já começa a desenvolver esses prejuízos, já é uma questão patológica, ou seja, a pessoa precisa procurar ajuda psiquiátrica, ajuda psicológica, tá? Então, assim, essa seria a primeira abordagem, né? Se ele já está sentindo que isso está evoluindo, de repente, para uma fobia social, se ele já percebe esse tipo de pensamento negativo com relação às experiências, mesmo antes delas acontecerem, já é um sinal de que ele está tendo prejuízo, a qualidade de vida dele está caindo, e aí ele já tem que investigar isso aí e procurar uma ajuda psicológica ou psiquiátrica. Deixa eu me achar aqui. Deixa eu achar onde é que eu tô. Beleza, seguindo então. Olha o segundo tópico, a segunda forma de abordar essa história. Às vezes a gente coloca muita expectativa no sexo, achando que a gente tem que ter uma performance de ator pornô, e não precisa de tudo isso. Muita gente baseia as relações no sexo. Se o sexo não for bom, a pessoa já nem dá mais uma segunda chance. Ele disse que ele procura um relacionamento onde ele pode ter um namorado e onde ele possa viver a experiência do sexo como um todo, enfim, de forma prazerosa e etc. Então, assim, como eu já disse aqui em outros vídeos, nem todo mundo foi feito para sexo casual, né? Então, assim, para muita gente, o sexo corresponde a 90% da relação, né? De repente, para ele, o sexo não tenha toda essa importância, porque como ele quer ter um relacionamento
duradouro e tal, com alguém, conhecer um rapaz, etc., ele precisa ter talvez uma conexão um pouco maior com a pessoa para poder relaxar e não ficar tão tenso assim na hora do sexo. Então, como eu já disse em outros vídeos, sexo casual não é para todo mundo. Nem todo mundo consegue fazer sexo. Tipo, lavou tá novo, vai lá, faz. Né? E ao mesmo tempo a gente tem também essa coisa da performance. Então, nossa, eu tenho que ter uma performance de ator pornô. Eu tenho que chegar lá e fazer tudo e dar conta e não sei o que, etc e tal. E não é assim. Né, a pornografia meio que estraga o sexo, porque o sexo não é assim, né, gente? Não é essa coisa da performance. Para algumas pessoas é, para outras pessoas não é. Então ele precisa ver certinho antes de conhecer a pessoa. Então ele só vai conseguir fazer isso conversando com a pessoa, né? Então ele vai conversar com a pessoa, vai dizer, o que que você gosta de fazer, o que que você não gosta de fazer, o que que você faz, o que que você não faz. Eu faço tal coisa, no caso dele ele diz, eu gosto de tal coisa. E vai conversando com a pessoa. Não precisa já ir de cara partir para o sexo, né? Vai conversando com a pessoa e vai combinando como que você gostaria que fosse. Assim você vai evitar frustrações de transar com uma pessoa e não gostar da transa, o que aí vai virar uma bola de neve, você vai, cada experiência ruim vai reforçar ainda mais esse sentimento que você tem de que você está inadequado, que não está funcionando. Então, segunda opção de approach, olha eu pensando em inglês, a segunda opção de abordagem seria essa, então, já não se jogar no sexo casual, conversar com a pessoa, conhecer ela melhor, falar das coisas que você gosta, das coisas que você não gosta de fazer no sexo, para já ir numa questão mais tranquila, assim, para você já ir sabendo mais ou menos o que esperar. E se a pessoa não for uma pessoa de boas, não, beleza, broxou, vamos dar um tempo, a gente continua na próxima vez, sabe? Então, assim, se ele quer um relacionamento também, que é o que ele busca, dá uma segurada aí já começa a combinar melhor. A terceira abordagem é uma dica prática. Masturbe-se utilizando camisinha. Isso mesmo. Pratica. Pratica como colocar a camisinha. Vai lá no posto de saúde ele tem aqueles dispensers assim com camisinhas, tem para adolescentes, tem para adultos, pega lá, né, o tamanho aí adequado para você, que é de graça, tá lá disponível. Pega um punhadão, leva para casa e pratica. Pratica abrir, porque às vezes para abrir o preservativo é um inferno, né? Tipo, para abrir aquilo lá, às vezes é ruim para desenrolar. Então, assim, pratica abrindo, vai lá, desenrola, olha bem, né? Qual o lado que é o lado que desce, qual que é, né? Para não colocar invertido, depois tem que tirar e etc. Então, pratica o uso da camisinha. Pratica como que você vai se comportar depois com a camisinha. Tipo assim, é muito comum, assim, perder um pouco da ereção. Colocar a camisinha e perder um pouco da ereção. Depois ela volta, né? A ereção volta e tal. Então, assim, é prática e prática e prática. Porque quando você chegar na hora do sexo, você tá familiarizado com o preservativo. E não vai ser aquela coisa, tipo assim, nossa, vou ter que usar o preservativo. Não, você praticou antes. Entende? Hoje em dia já tem preservativos com sabores diversos, formatos diversos, texturas diversas. Tem para pênis grande, para pênis pequeno, para pênis curto, para pênis longo, para pênis fino, para pênis grosso, para pênis cabeçudo, para pênis que não é cabeçudo. Então assim, procure, experimente preservativos diferentes que possam se adequar anatomicamente ao pênis, ao seu tipo de pênis. Certo? Então, assim, outra coisa que eu quero falar, tem muitas mães de filhos gays, trans aqui no canal que assistem os vídeos. Eu quero falar para eles, conversem com seus filhos quanto ao uso da camisinha. E com suas filhas também. Falem para eles a importância de treinar o uso da camisinha, né? Fala, treina aí, pratica bastante antes de converse com seu filho, com a sua filha. Veja se eles têm alguma dificuldade com relação a isso, enfim, para não acabar se expondo a doenças como o caso do Antônio aqui, que não gosta da camisinha, que se sente ansioso, às vezes não sabe colocar direito, né? Fale com o seu filho então, dê essa dica para ele, pratique colocar preservativo. Se você for uma menina, pratique colocar o preservativo no seu namorado, no seu ficante, whatever.
né? E aí a pessoa já vai estar familiarizada com a camisinha e quando vai chegar na hora da transa não vai ver, achar que aquilo é um bicho de 7 cabeças, uma coisa de outro planeta, certo? E passivos, ajudem os seus ativos a colocarem a camisinha. Se o ativo tá ali com dificuldade de colocar a camisinha, passivos, ajudem o cara nessa hora, não deixem ele passar o nervoso sozinho, certo? Então ajudem um ativo a colocar a camisinha. Então, gente, essas foram as 3 abordagens que eu acho interessantes do ponto de vista para não encher a cabeça do Antônio de mais coisas. Então ele precisa ver aí, resumidamente, a questão da importância do sexo para ele e da importância devida do sexo para ele, para não se frustrar, conversar bastante, não ir na onda e transar só por transar. A questão da ansiedade, da fobia social, que pode ser uma questão patológica e pode entrar aí uma abordagem mais terapêutica com psiquiatras, com psicólogos ou medicação, se for o caso. E a terceira é a dica mais prática que eu tenho, que é: não gosto de usar camisinha por N motivos, não quer, não consegue, perde a ereção, não gosta, enfim, pratica, pratica e pratica, que aí eu tenho certeza que na hora H você não vai falhar. E se falhar também, bota um filme na Netflix para assistir e depois continua de novo. Pessoal, então esse foi o Gigo Ajuda dessa semana. Não se esqueça de, se você estiver passando por algum problema sentimental, amoroso, você é homem, você é mulher, você é hétero, você é gay, você é bi, você é trans, você é cis, você é trans, entre em contato comigo no Instagram, no Gigo_Rodrigues com Z no final, para me mandar a sua cartinha, que eu vou lê-la, respondê-la e trazer aqui pro canal, se você autorizar, claro. Vou colocar o meu e-mail também. Lembrando que eu sempre apago as mensagens depois que a gente troca as mensagens, então é sigilo absoluto. Lá no Instagram eu faço isso pra, vai que um dia minha conta é hackeada, isola. Vou deixar o e-mail também, porque às vezes as pessoas podem se sentir mais confortáveis enviando por e-mail. Então você tem 2 opções de se contatar comigo, através do e-mail ou através do Instagram. Lembre-se que eu garanto que aqui é sigilo absoluto. Muito obrigado por assistir e eu vejo você no meu próximo vídeo. Tchau!